começar a palavra, na verdade, ministrando essa palavra nesse Shabbat, para que a gente possa estar avançando aí em tempos, 15 anos se completando. Se a gente vai olhar dentro, né, dessa formação, é um tempo da palavra revelada na vida de vocês, é um tempo onde o Senhor trará palavras específicas de avanço sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Antes da gente começar, veja só, antes de começar, eu sei que geralmente na igreja a gente faz a ginastiquinha, né? É levanta, senta, levanta e senta. Mas eu quero que você, se você pudesse levantar, você pode ficar em pé. É um hábito que eu tenho que fazer na igreja local. Eu posso coisar aqui, né? Agora que eu entendi a imagem ali. Eu pensei que você tinha colocado, pensei que eu estava na televisão, assim, ali na imagem. Não. Quem está assistindo lá, parece que eu estou dentro da televisão. Assim. Agora que eu saí do lado. Mas vamos lá. Veja só. Se você puder sair do seu lugar e você pegar dentro de uma mão aí, se você puder orar com ele hoje. Deixa eu te falar por quê. Hoje é Shabbat. E uma das coisas que a gente não entende é a essência do congregado, da unidade da igreja. Irmãos, deixa eu te falar. Não tem resposta se não tem unidade. O céu só se move com unidade. Se vocês concordarem com o outro, amém? Eu faço isso sempre como adoro. A gente começa, mas irmão, sai do teu lugar, cumprimenta os dois, ora com o teu irmão, vê se está tudo legal. Porque a gente vai concordar aqui dentro. E se há concordância, há resposta de Deus. O que é alguma resposta de Deus? Quem está buscando resposta de Deus? Então, olha, pergunta para o teu lado e fala assim: você precisa concordar. Se a gente tiver em discordância aqui, meu irmão, já não tem resposta, amém? E eu não estou dizendo nada direcionado, estou dizendo que eu faço todos os dias isso aqui lá em Comodoro. É um hábito que eu tenho. Então, quando eu chego numa igreja, eu não faço celebração. Eu falo, não, olha aí, levanta. Dá umas 3, 4 risadas para eu. Mostra as canjicas, como diz a minha esposa, né? Mostra os dentes. Vai lá e ora um com o outro. Concorde, ouça um pouquinho o teu irmão, concorde com ele um pouquinho. Olha, eu quero orar com você, vou concordar com a bênção. Às vezes chegou aqui alguém querendo ser curado. Às vezes está com uma causa para ser respondida. Quem crê que Deus pode fazer milagres? Mas a gente espera a oração poderosa. A tua oração, teu pedido, será ouvido pelo teu Pai que está no céu. Você pode fazer isso? Vamos lá. Escolha uma pessoa que não seja quem está do teu lado. Em nome de Jesus. E vai lá. Pega uma pessoa. Escuta, ó, a gente vai ter agora 8h30. A gente vai ter 5 a 10 minutinhos. Faz uma conversa. E aí, irmão, como que tá? Está tudo bem? E outra, presta atenção aqui. A oração não pode ser oração de rádio desintonizada. Porque tem que ter concordância. Como que eu vou concordar com você se eu não escuto o que você está falando? Aí você está lá. Não. Você vai orar. Senhor, abençoe. Você vai falando amém. Senhor, olha a vida do meu irmão. Amém. Você tem que ouvir o que ele está orando. Como que você vai concordar? Então, tem que ter palavras. Vai lá.
Aleluia. Se você puder, do jeito que você está aí, é óbvio, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã. Abrace, abrace, abrace bem forte, tem um abraço. Faz tempo que você não faz isso. Abrace. Aleluia. Amém? Abre tua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, 12 em diante. Na verdade, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é muito interessante mesmo. E principalmente no capítulo 3, ou nessa porção, lembrando que na época não tinha uma capitularização, você pode dizer assim, ou seja, não era com capítulos, mas era algo que era uma carta. Ele estava escrevendo uma carta, ele estava escrevendo, ensinando, instruindo a igreja. E nesse ponto de trazer, né, hoje a gente traz capítulos, versículos, para ser fácil de encontrar, porque nós entendemos que cada porção da palavra ela é muito rica. Entenda, algo que tem muito valor é dividido por porções pequenas. Algo que não tem valor, você precisa de muitas quantidades. Quer dar um exemplo? Você vai comprar ferro, você compra por tonelada. Assim? Negociar ferro, uma tonelada de ferro. Agora você vai comprar ouro, você não compra por grama. Você não compra nem por quilo, é por grama. 2 gramas, 3 gramas, 5 gramas, 10 gramas. Meu Deus do céu, 10 gramas. Você já tem que deixar o rim metade do coração. Por quê? Porque é valioso demais. Então a palavra do Senhor é muito valiosa. E por isso a gente vai então pegando fragmentos dela, já nos alimenta de uma forma espetacular. E no capítulo 3 inteiro, a gente vai ver o capítulo 12, o versículo 12, mas o capítulo 3, ele começa dizendo assim, ó: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Olha o que ele está dizendo. Já vamos começar aqui? Irmãos, se você perdeu a tua alegria, você já perdeu praticamente 80% da tua batalha. Vou dizer de novo. Se você perdeu a alegria, você já perdeu 80% da tua guerra. Já está perdido. Vamos lá. Quando o casamento se torna ruim? Quando você não tem mais alegria de estar dentro de casa. Irmãos, você volta dentro de casa, naquela casa de chão batido. Quem já morou em casa de chão batido? Quem já morou? Aquele negócio todo assim, não tinha tecnologia nenhuma, mas tinha uma alegria dentro de casa. Acabou. Mas às vezes você está numa mansão onde não tem alegria. Acabou também. Entendeu? Eu digo comigo, a alegria, é o ponto central da minha vitória. O que o Senhor diz? Alegrai-vos. É isso. Porque eu só posso me alegrar se eu tenho convicção que eu tenho algo, no caso, alguém que está por mim. Eu não estou sozinho. Por isso eu posso ter alegria em todas as circunstâncias da minha vida. Bem? Quando você para de prosperar, quando você já não tem mais alegria do que você faz. Observe isso.
A pessoa começa um emprego novo, vendedor. Nos 2, 3 primeiros meses, você pode perceber, é o vendedor do mês. Irmão, vende até picolé para esquimó. Capim pegando fogo. Está lá vendendo. O cara vende, chega alguém, vende, não sei o que, vende. E atende, e tem alegria. Chega cedo, sai tarde, e aquela coisa toda. Aí, sempre vai ter aquelas pessoas que são antigas na empresa. Quem trabalha aqui com empresa? Quem trabalha? Aí tem as pessoas antigas da empresa. Aí você chegava, eu era assim. Esses são chamados de ladrões de alegria. Eu era assim. Quando eu cheguei aqui, eu também fazia a mesma coisa. Depois você vai ver, compensação. Esses patrões só te exploram. Aí, 3 meses, 4 meses depois, você já não tem mais alegria. Aí, o que chegava cedo, agora é o último que chega. Sempre chega atrasado. Chega assim no limite. Já não quer mais atender ninguém. Aí fala assim, viu? Essa empresa realmente é boa, porque eu não prospero aqui. Não. Você só não está prosperando. Porque está faltando? Observa aqui. Se você tem mais de 5 anos de igreja, quando a gente chega na igreja, a gente também quer servir em tudo. Limpeza. Assim? Tem que ir para a igreja? Vamos ir para a igreja. Tem que carpir? Vamos carpir. Tem que pintar? Vamos pintar. Vamos evangelizar. Vamos orar pelos enfermos. E vamos não sei o quê. E aquela coisa toda. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo o quê? Então, de novo, a palavra do apóstolo Paulo. Se você puder, chacoalha que eu vou passar pelo irmão. Nunca perca a alegria de servir o Senhor. A única coisa que o apóstolo Paulo, e por isso ele diz aqui, olha, começa aqui no capítulo 3. Ele diz assim, a mim, eu não faço nem um pouco de questão de repetir isso de novo. Para mim, nem me incomoda dizer, alegrai-vos. E se precisar falar de novo, vou falar, alegrai-vos. E se eu precisar repetir? Alegrai-vos. Porque essa daqui é a base da nossa vitória. A alegria do Senhor. Aonde eu tenho força? Quando eu adquiro a alegria. Que essa seja uma temporada. Que nesse tempo seja um tempo onde o Senhor derramará uma unção de alegria sobre a vida de vocês. Não, vocês não entendem como é potente isso. Existe uma coisa que destrói todo ser humano. Uma coisa chamada depressão. A palavra depressão, ela já vem como um sentido de algo que está fundo. Uma depressão. Cuidado, tem uma depressão no asfalto. Tem uma depressão. Depressão é algo que ela vem e é um buraco. Ou seja, tem um buraco. Quando a minha alma entra em um buraco, tudo começa a morrer na minha vida. Nada mais tem sentido. E nada mais será a mesma coisa. Porque eu entrei em uma depressão. Bem? Mas o Senhor nos levará às alturas. Isso não é um ato de soberba. Esse é um ato de olhar para Ele e saber que em tudo o Senhor me fará prosperar em bons caminhos. Alegrai-vos no Senhor. Aí depois ele vem falando, o verso 2 em diante, e aí vem o verso 12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço. Repita comigo, mas uma coisa faço. De novo, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento. E se porventura
Pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu vou ler uma tradução, que eu gosto de sempre ler, que é a Bíblia Mensagem, que é uma tradução bem na linguagem de hoje mesmo. Ele diz assim, ó, não estou dizendo que eu já tenho tudo isso, o que já tenho conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos do que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar, agora que estamos no caminho certo, permanecemos nele. Amém? Então, veja só, o apóstolo Paulo, ele está trazendo diversas coisas. E se você ler um pouquinho antes, ele está falando de falsos mestres, falsos ensinos, ele está falando de algumas contendas, confusões, mas ele está dizendo o seguinte, olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para frente, olhem para o prêmio de vocês, olhem para a soberana vocação que Deus chamou cada um de vocês. Vocês foram chamados por Deus para realizar uma missão. E isso não pode ficar paralisado. Veja, agora eu digo especificamente para vocês, Filadélfia, aqui em Jaú, vocês foram chamados para uma missão. E é essa missão que é o alvo de vocês. É completar o chamado que Deus fez para vocês. E nada mais e nada menos disso que importa. Amém. Não é o quanto eu sou legal ou chato, ou o quanto é isso ou aquilo, mas o que nos compete fazer é ter um objetivo daquilo que Deus estabeleceu para cada um. Esse corpo aqui em Jaú tem uma missão. Diga comigo, eu tenho que deixar as coisas que passaram para trás. E olhar para frente. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é muito comum. Observe. Estou andando. De novo, depois também que eu estou andando. Estou andando. Se alguém me chama lá atrás, o que eu faço? O que eu faço? Olhar. Olha o instinto. Estou andando. Éder. Para. E olha. Instintivo. Ninguém faz isso daqui. É raro alguém fazer assim. Éder. É raro você continuar andando olhando para trás. Porque já é um instinto. Você vai ter que parar. Porque se eu continuar andando sem estar vendo, eu posso me machucar. Então eu paro para olhar para trás. Agora, se eu estou andando, alguém me chama lá na frente e diz, Éder, vem, o que eu faço? Eu acelero meu passo. Por quê? Porque eu estou vendo alguém me chamar. Então entenda, aonde ou da onde você está ouvindo a voz que te chama, isso te paralisa ou te acelera o passo. Essa é a estrutura que precisamos entender. Olha o que o apóstolo está falando. Peraí, a voz que está te chamando é de trás, você vai ficar parado. Quais são as vozes que te atormentam? Do passado? Do que aconteceu? Do que fizeram? Do que já foi? Irmão, se a voz é a voz do passado, pode ter certeza que você vai ficar estagnado. E não estou dizendo isso como igreja, eu estou dizendo como pessoa. Veja só, se o que eu ouço são vozes do passado, essas vozes, elas vão me paralisar todos os dias, porque eu não consigo caminhar olhando para trás. Entendeu? Agora, se a voz que me chama é da frente, meu irmão, eu não ando, eu corro, eu vou, eu avanço. Então veja, mais uma vez eu vou dizer, a voz que te chama tem que ser aquela que está adiante de você.
Entende? E o Senhor sempre está dizendo, venha, filho. O Senhor não está dizendo, volte, filho. Porque o Senhor sempre está na minha frente, me chamando. O Senhor sempre está assim, venha. O Senhor não está atrás de você, apesar que Ele guarda a minha retaguarda. Mas Ele não está dizendo, olha, volta para trás aqui, porque até o próprio Jesus disse que aquele que está andando com a mão no arado, olhar para trás. Entendeu? Então diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, nesse Shabat, eu quero declarar que tudo que ficou até agora, todas as vozes que me orientou, agora eu quero ouvir novas vozes. Pode ser da mesma pessoa, mas serão novas instruções que estarão diante de mim, me chamando para correr. Amém? É tempo de avançar. Amém? Esse não é o tempo de ficar com isso. Esse é o tempo de avançar. E o apóstolo Paulo está dizendo, veja só, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu ando como já tivesse. Eu não sou perfeito ainda, mas eu ando como já tivesse. Sabe por quê? Porque eu olho para o alto, eu olho para a frente. Esse é o prêmio. Eu vim, desde o ano passado, eu vim trazendo algumas coisas, e um dos pontos que mais nós estamos batendo nessa temporada, que eu entendo que não é só o Espírito que opera em um tempo, mas é o Espírito que operou em toda a humanidade. É um Espírito chamado medo. Do que você tem medo, primeiro, é o que te sucede. Você sabia disso? Você já falou assim, nossa, era o que eu temia que acontecesse, aconteceu. Quem já teve essa experiência? O que eu queria que acontecesse, aconteceu. Sabe quem falou isso? Jó. O que eu temia, me sobreveio. O que eu temia, me sobreveio. O medo, ele sempre vai paralisar os teus passos. Sempre. Tirar a tua identidade. E arrancar de você o que é potencial. Mais uma vez, digo comigo, deixando as coisas para trás fica. O medo, a ansiedade, a angústia, as velhas obras, as velhas atitudes. Agora, sigo para o mundo, para o prêmio da soberana vocação. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele sempre nos orientou uma coisa. Todos nós lutamos para ter um prêmio. Quem aqui vai para um campeonato sem pensar no prêmio? Você já parou para pensar que ninguém faz nada sem prêmio? Vou te explicar um pouco melhor. A gente sempre olha para alguns homens e fala assim, uau, que fulano, vamos para um, Davizão, ou Davizinho. Davi diz assim, não tem nada para fazer, vou matar gigante. Você acha que por isso ele falou? Ele chega lá, ele era meio mineiro, comedor de queijo, e de repente vai levar queijo para os irmãos, a mão do pai, tem um gigante enfrentando Israel. E aí surgem algumas vozes dizendo o seguinte, você sabia que quem matar esse gigante vai receber isenção de imposto, a filha do rei, e vai ser rico? Ele falou, o quê? Irmão, o cara não tinha nada. Vivia no pasto. Pelo jeito, não era muito querido da família. Aí ele escuta uma palavra. Você sabia que quem matava o gigante vai ganhar dinheiro, uma esposa e isenção do imposto?
Depois você lê lá no texto, aí ele vai para outro. O que o rei falou mesmo? Aí os caras falavam dinheiro, isenção de imposto e a filha do rei. Ele ia para o outro. O que o rei falou mesmo? Dinheiro, isenção de imposto e a filha do rei. Falou, pode deixar que eu vou. Irmãos, ninguém faz nada se não for pelo prêmio. Isso é natural. Ninguém faz nada porque vai fazer, porque quer fazer. Espera aí, não é o que eu vou ganhar com isso, mas espera aí, irmãos, tem que ter alguma coisa. E espera aí, por que eu sou cristão? Porque tem um prêmio da vocação. Quando você sair dessa vida e o Senhor te recolher, você vai ser galardoado. Você terá uma recompensa por tudo aquilo que você fez. Poxa, meu irmão, vai ter prêmio. Vai ter prêmio. Vai lá, irmão. Fala para o irmão, vai ter prêmio. Amém? Amém? Agora vem a pergunta de 1 milhão. Qual será o teu prêmio quando você chegar lá? Uma vez eu ouvi naquelas pegadinhas, né? Quem já assistiu o Silvio Santos? Porque são os mais velhos. Os mais novos, acho que nunca assistiu o Silvio Santos. E aí tinha uma pegadinha, que acho que aqui em São Paulo, aqui era em São Paulo, né? E a pegadinha era a seguinte. Era o cliente número 1000. Ou seja, o cliente número 1000. Então, eles pegaram o terceiro lugar, o 998, o 999 e o cliente 1000. E, ó, o 998 era combinado, era um ator, o 999 era um ator e o 1000 era alguém aleatório que passava lá. Aí chegava lá os três, né? Aí pro terceiro lugar, falou, olha, você ganhou agora, eu não lembro do que era, né? Você ganhou agora uma passagem, tudo paga para Disney, para não sei o quê, e papapá, e com acompanhante. Aí a pessoa ia ficando, meu Deus, se o terceiro lugar vai para Disney, e o outro, e agora você vai não sei para onde, com tudo pago, aquela coisa toda. E quando chega no primeiro lugar, que era a pessoa aleatória, falou assim, então, você ganhou uma passagem de ônibus para ir para a inauguração da nossa loja em Osasco. Peraí, que isso? O outro vai para Disney, o outro vai não sei para onde, eu vou para Osasco. De ônibus. Então, veja só, entenda, irmãos, que eu preciso entender daquilo que está proposto para mim. Qual é a recompensa que o Senhor tem para mim? Isso daqui não será uma caixinha de surpresa. Quem determina isso sou eu. E o apóstolo Paulo nos orienta a isso. Ele diz, olha, eu vivo em busca de uma melhor ressurreição. O fato é, você vai gastar os teus dias dentro do Senhor, mas no final disso haverá uma recompensa do Senhor, e não é só a tua salvação, há uma recompensa da parte do Senhor. E aí que entra o ponto de interrogação. Irmãos, será que eu vou gastar todos os meus dias na terra e ainda chegar no céu e a minha recompensa será pequena só porque eu fiquei olhando para trás? Então, se eu já decidi ser um cristão, eu tenho que avançar para o prêmio da soberana vocação que o Senhor me deu. Eu não serei somente alguém que vai ver as coisas do Senhor, mas eu vou ser um participante ativo dessa obra e eu preciso avançar, porque existe um prêmio que está me aguardando. Amém? Sabe quando eu comecei esse ano na igreja, eu entendi uma coisa. Como isso? Eu entendi que de 2020 para cá existe uma coisa chamada paralisia. O diabo só quer fazer isso, paralisar as pessoas. Esse ano eu cheguei para a igreja e falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. O que eu entendo do Senhor, olha que eu não sou um crente piano, né? Deus me tocou. Mas entenda, uma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração. A única coisa que eu preciso para esse ano é só dizer sim para Ele. Só isso.
Entenda. Todos vocês e vocês juntos faz parte de um corpo. Esse corpo só precisa de uma coisa: exercício. Existe uma obra a ser feita. E depois de tudo isso, existe um prêmio. Vou dizer isso de novo. Existe uma missão para essa casa. E essa missão precisa avançar. E como corpo, só precisamos dizer sim, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Tomando em conta esses últimos 3 anos, se o Senhor fosse computar esses últimos 3 anos, qual seria o teu prêmio? Se o Senhor computar esses últimos 3 anos da tua vida, e falar assim: agora eu vou te galardoar por esses últimos 3 anos, qual seria o teu prêmio? Você entende que? Preste atenção. Quem se considera um cristão verdadeiro aqui? Levanta a mão. Se o Senhor te chamar a tua senha hoje, e olha que eu não estou profetizando morte de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas o Senhor chamar a tua senha hoje, você vai estar com ele ou não? Já ficou metade e já ficou pensando. Quem vai estar com ele de boa? Fala assim: estou pronto, Senhor. Vamos lá. Quem está mais ou menos? Nem levanta a mão. Agora, quem acha que nem vai estar, fica quietinho. Mas você entendeu que você está servindo o Senhor e chega agora, depois de 10, 15, 5 anos, você ainda não está pronto. Você fracassou na tua missão. Então, mais uma vez eu vou dizer isso. Esse é o tempo que o Senhor liberará uma unção de renovo e alegria para vocês avançar como propósito de casa, propósito de igreja, propósito de seu corpo. A alegria do Senhor nos fortalece, amém? É a alegria do Senhor que nos faz avançar. Por isso, esse é um tempo de restauração da missão do Senhor. 5 fala de janela. E a janela é o tempo que eu vejam as promessas de Deus. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer isso. O dia que você pisou nessa casa, você visionário. O que ocultou a tua visão? O que fez com que a tua visão passasse? O que fez com que a tua visão avançasse? Existe uma visão. O apóstolo Paulo um dia diz exatamente isso. Eu fui fiel à visão do Senhor. Sabe uma coisa que sempre faz nos paralisar? É quando eu perco a visão. Veja só. Olha de novo. Estou andando. Estou andando. Acabou a luz. O que eu faço? Continuo andando? O que eu faço? Então, diga comigo. Se eu perder a visão, imediatamente. De novo, vou dizer isso. Se eu perder a visão, imediatamente. Eu paro. Você entende que o diabo é a única coisa que quer fazer com a igreja? Eu não estou dizendo de pessoas, não. Estou dizendo de diabo mesmo. É arrancar. Perdi o propósito. Perdi a visão. Perdi o alvo. Perdi a vontade de andar. Toda vez que eu me frustro com algo, eu perco a visão. Toda vez que eu me frustro com algo. Por isso ele diz: é impossível que o tropeço saia da terra. Mas ai daquele que estabelece o tropeço.
Porque o tropeço é a causa de decepção. E a decepção é imediatamente a escuridão da minha visão. Estou frustrado com isso. Você não anda mais quando você se frustra. Porque você perde a visão. Exemplo, negócio. Você tenta fazer um negócio. Negócio não dá certo. E negócio aqui não é negócio de negociar. É negócio mesmo. De repente você vai montar uma empresa. Você vai montar alguma coisa. De repente você simplesmente se frustra. Alguma coisa dá errado. Você perde a visão. Acabou. Você poderia até ter muitos projetos. Mas perdeu a visão. Acabou. Sansão foi um cara levado a esse tempo. Mas o que fizeram com ele? Vazaram os olhos. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Perdeu o alvo. Não tem como mais alcançar o prêmio da sua dominância. Por isso eu quero orar com você hoje. Hoje é Shabbat. Você precisa recuperar a visão. Primeiro, a visão de que você foi chamado. Irmãos, você é uma peça nesse quebra-cabeça. Isso é importante isso. A visão de que você é em Cristo é muito importante. Dois, a visão de que você é aqui. Nessa casa. Três, a visão do que essa casa faz parte. Isso. Deixa eu falar uma coisa. Quem é essa igreja para essa cidade? Perguntar de novo. Que é a Filadélfia de Jaú? Segunda pergunta. Quem é você na Filadélfia? Terceira pergunta. Quem é você, Deus? Essas três perguntas têm que ser respondidas com sinceridade dentro de você. Eu digo comigo, quem eu sou para Deus? Quem eu sou para Deus? Quem eu sou para esse ministério? Quem eu sou para esse ministério? O que esse ministério é para essa cidade? Vocês vão ter que responder isso. Porque aqui está a visão de avanço de vocês. Assim vocês conquistarão. Eu não vou dizer porque a gente tenta conquistar a cidade, não. Eu vou conquistar o prêmio da soberana vocação. Eu só preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Eu só preciso ser efetivo. Hoje eu estava dizendo isso. Estava ministrando agora, né, com a turma. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu percebi ao longo do tempo? Eu quero encerrar por aqui. Eu percebi ao longo do tempo que muitas pessoas ficaram para trás. Não é por falta de unção nem por falta de chamada, mas por não observância de algumas coisinhas da vida. Eu estava falando com os irmãos acerca disso. Sabe qual é um dos meus maiores medos? De ler. Desde pequeno eu sempre tive trauma de ler. Porque na minha cabeça as coisas funcionam muito rápido. Então, quando eu ia ler, eu olhava a palavra e eu já imaginava o que estava escrito. Eu nem fazia associação de, por exemplo, vamos colocar aqui, né? F com I, L com A. Eu já olhava assim, Filadélfia. Mas às vezes eu ia ler Filemon, né? Ou seja, imaginava. E já. E aí eu começava a ler e eu ia embaralhando tudo. Às vezes eu li um negócio que nem tinha para ler quando eu era criança. E aí a galera tirava sarro de mim, mas tirava sarro. Aí eu começava a travar, e eu não conseguia mais ler, e eu travava, não conseguia mais ler, e eu travava. E, meu irmão, isso foi um desafio. Hoje, o que eu faço? Abro a minha tela e vou ler Bíblia, vou ler livro. Você acha que é fácil para mim isso? É nada, é terrível eu fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não pode me paralisar. Entendeu? Eu não posso preparar isso. Mas eu vou dizer uma coisa. Você sabia que eu poderia estar travado nisso? Não fazer isso que eu faço hoje. Não por falta de unção. Não por falta de capacitação. Não por falta de chamada. Mas simplesmente por deixar que o medo me vencesse. Os medos não vão paralisar essa casa. Amém.
Esse é o tempo de avançar. Vocês têm um chamado. Vocês têm uma missão. Vocês têm uma visão. Vocês entenderam? Sim. Eu quero trazer isso como um decreto sobre a vida de vocês. Esse é um tempo de renovar a visão de vocês. O que o Senhor estabeleceu para vocês. Olhe de novo. Reveja a visão. Por isso é muito interessante quando o Senhor fala algo com você, anote isso. Porque ao longo do tempo nós vamos tirando os nossos olhos da chamada principal e vamos começando a ter vários outros pontos. Olhe de novo para aquilo que o Senhor chamou. Olhe de novo para a palavra principal que o Senhor deu e continue firme, porque aí está o propósito de vocês. Você pode ficar em pé. Coloque a mão nos teus olhos, fazendo o favor. Diga comigo, meu Pai. Meu Pai. Mais uma vez, meu Pai. Meu Pai. Eu peço pela tua misericórdia que essa noite a tua visão seja mais uma vez elucidada aos meus olhos. Mostra-me, Senhor, o que eu sou em ti. O que eu sou para essa congregação. E o que essa congregação é para essa cidade. Pai, ilumine os meus olhos. E assim como o apóstolo Paulo, que escamas caíram dos seus olhos. Se porventura, Senhor, os inimigos colocaram qualquer tipo de visão que trouxeram escamas aos meus olhos, eu peço hoje, em nome de Jesus, arranca essas escamas, para que eu possa ver, Senhor, quem somos, o que eu sou e o que essa congregação é diante do Senhor e dessa cidade. Restaura-nos, Senhor, porque hoje eu quero prosseguir para o pleno conhecimento e para a soberana vocação e o prêmio dessa vocação. Saio da estagnação e tudo que me segurava é quebrado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entenderam? Que o Senhor abençoe vocês. Entenda o que eu estou dizendo. Isso é o passo de vocês permanecerem sempre ativos e avançando. Amém? Nós vamos